Porque é muito importante que antes da gente entender o Bitcoin, antes da gente entender as criptomoedas, a gente entenda fatores macroeconômicos e microeconômicos, muitas vezes também, para que a gente possa entender por que o Bitcoin é proteção. Por que o Bitcoin se torna assim? E aí a gente entra aqui nessa matéria, onde o JP Morgan fala: instituições compram Bitcoin em vez de ouro à medida que a inflação aumenta. Então aqui vem, de acordo com o JP Morgan, a recuperação dessa semana foi impulsionada por investidores institucionais que se protegem da inflação através do Bitcoin. Então, as pessoas, o que os investidores... Vamos entender aqui para que vocês possam ver, não para que não seja eu que estou dizendo, mas sim um banco que, inclusive, por muitas vezes falou muito mal do Bitcoin. Então aqui está. O surgimento das preocupações com a inflação entre os investidores renovou o interesse do uso do Bitcoin como proteção contra a inflação, disseram os analistas, argumentando que houve uma mudança na percepção quanto aos méritos do Bitcoin em relação ao ouro. Os investidores institucionais parecem estar voltando ao Bitcoin, talvez vendo-o como uma proteção de inflação melhor que o ouro. Nossa, mas aí o que aconteceu? Porque antes o ouro era o melhor ativo do mundo e comparar o Bitcoin ao ouro era quase como uma blasfêmia, quase como uma ofensa a um ativo milenar. Mas agora os investidores estão preferindo o Bitcoin. Por que será? Por que o Bitcoin ele é melhor contra a inflação do que o ouro? Então, aqui vem o nosso excelentíssimo Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, que é uma das maiores empresas de BI do mundo e que foi um dos early adopters do Bitcoin do ano passado para cá e influenciou muitas outras pessoas, muitos outros bilionários a entrarem nesse mercado também. E ele falou aqui: o endosso implícito do Bitcoin pelos principais bancos e reguladores vai acelerar o colapso do ouro e a ascensão do Bitcoin como refúgio seguro, preferencial de valor para investidores institucionais do varejo. Então, e aqui fala, as recentes garantias dos legisladores dos Estados Unidos de que não há intenção de seguir os passos da China de proibir o uso ou a mineração das criptomoedas. Então, ainda mais com os Estados Unidos não querendo proibir o Bitcoin, não querendo proibir as criptomoedas. Isso é muito, muito, muito importante, muito bom para todos nós. Então, aqui tem mais algumas coisas que eles falam. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque com tudo isso que a gente está vendo, os investidores eles estão começando a perceber que o Bitcoin ele é mais importante do que muitas vezes do que o ouro contra a inflação. E a gente está vivendo num mundo globalizado onde todas as economias estão extremamente inflacionadas e inflacionárias. Tanto o dólar, quanto o ien, quanto qualquer moeda, o real, o euro, qualquer moeda está extremamente inflacionada. Então, qual é a tendência daqui para frente dos investidores? É se protegerem. E onde eles vão se proteger? Eu acredito, e assim como o JP Morgan acredita também, que o Bitcoin será o refúgio maior. Ah, Thiago, por que esses investidores estão vendo o Bitcoin como refúgio e não o ouro? Porque o Bitcoin ele é irrastreável, porque o Bitcoin ele é inconfiscável, porque o Bitcoin ele é muito mais transportável, tem uma facilidade de transportar muito maior do que o ouro. Como que você vai transportar $1 bilhão em ouro? Você precisa de um carro forte e o ouro denso pra caramba, muito pesado. E como que você vai transportar $1 bilhão em Bitcoin? É simples, você pega a tua LED, você pega a sua Trezor, bota no bolso e vai para onde tu quiser nesse mundo inteiro. Entendeu? Então, é muito melhor. Qual é a vantagem que o Bitcoin tem em relação ao ouro hoje? O Bitcoin ele tem a vantagem em relação ao ouro de poder, como eu falei para vocês, de ter a transportabilidade, de ter a facilidade de ser rastreável, de ser inconfiscável, de ser privado, de ser anônimo, todas essas coisas. Qual é a vantagem que o ouro tem em relação ao Bitcoin? A única vantagem que o ouro tem em relação ao Bitcoin é a prova no tempo. O ouro é um ativo milenar, o Bitcoin não. O Bitcoin é novo, é um neném perto do que o ouro é. Mas, contudo, entretanto, todavia, cada dia que passa, essa vantagem do ouro em relação ao Bitcoin diminui mais. A cada dia que o Bitcoin se prova mais no tempo, o ouro tem uma vantagem menor em relação ao Bitcoin. Então, amanhã, a vantagem do ouro sobre o Bitcoin vai ser menor do que hoje. Por quê? Porque é a única vantagem em relação ao tempo. E todos nós sabemos que o tempo vai passar e que o Bitcoin será aprovado como muito melhor do que o ouro, como vários investidores institucionais já estão falando, inclusive um dos maiores investidores aí do mercado cripto, que é o Michael Saylor, investidores assumidos, está dizendo que
o ouro vai cair em desuso e que o Bitcoin vai ser considerado como reserva de valor, beleza? E o ouro vai ser usado para fins também de reserva de valor, não vai perder o valor, mas vai ser menos utilizado. Fechado, galera? E só para ilustrar isso tudo que a gente falou aqui, essa notícia dizendo que o bilionário George Soros afirma ter comprado Bitcoin. E aqui diz, na entrevista, a CEO do fundo comentou sobre o Bitcoin já ser algo além de uma simples proteção contra a inflação. Não tenho certeza se o Bitcoin é visto apenas como uma proteção contra a inflação, disse ela. Ou seja, o que ela deixou entender aqui? Que o Bitcoin pode sim ser uma forma de meio de pagamento, que o Bitcoin pode sim ser uma forma transacional, que as pessoas podem sim usar o Bitcoin como meio de pagamento. E aqui embaixo, ela ainda fala, acho que ele cruzou o abismo para a tendência dominante. As criptomoedas agora têm uma capitalização de mercado de mais de 2 trilhões. Há 200 milhões de usuários em todo o mundo. Então, acho que ele se tornou popular. Isso é muito importante que a gente possa entender. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais crentes, estão cada vez mais, estão acreditando mais que o Bitcoin está se tornando cada vez mais popular. Isso é muito, muito, muito importante para a gente, beleza? E para o mercado também, com certeza. Então, aqui embaixo diz, o sentimento de confiança do mercado tende a aumentar com adesões e declarações como essa. A popularização do Bitcoin frente a grandes investidores tendem a ser positivas e atrair mais investidores no longo prazo. E é exatamente isso aqui que acontece, galera. Quanto mais pessoas de peso, como George Soros, por exemplo, fala bem sobre o Bitcoin, fala que está investindo sobre o Bitcoin, fala que o Bitcoin é confiável, fala que o Bitcoin é uma boa reserva de valor contra a inflação, mais pessoas entram nesse mercado por estarem sendo cada vez mais validada a tese de que o Bitcoin realmente é a tendência daqui para frente. E assim, quanto mais pessoas entram e compram Bitcoin, mais valoriza o Bitcoin que está na minha carteira e na sua carteira, entendeu? Isso é muito importante, isso é o que a gente quer, obviamente. Então, hoje, cada vez mais, bancos operam e oferecem Bitcoin e outras criptomoedas a seus clientes, como é o caso do Goldman Sachs, o qual chegou a manifestar anteriormente que desacreditava no real valor da maior criptomoeda. Então, o Goldman Sachs, o JP Morgan, a maioria desses bancos e desses caras tradicionais, Ray Dalio, a maioria desses caras falavam mal do Bitcoin, não acreditavam no Bitcoin e agora estão acreditando no Bitcoin, estão mudando a perspectiva, estão criando produtos para poder atender a demanda das pessoas. Então, assim, galera, não tenho nem o que dizer mais.